Me diga uma coisa, a sua bolsinha de remédios ou a sua farmacinha em casa está começando a crescer consideravelmente? Na última consulta com o médico, saiu de lá com a receita gigantesca, cheia de remédio que você tinha visto a sua mãe tomando antes? Ou então saiu para conversar com as amigas, tomar um café e elas sacaram da bolsa aquele tanto de remédio que elas precisavam tomar. Aí você se percebeu, acho que eu estou envelhecendo, estou tomando muito remédio. Sabe por que isso acontece? Existem mecanismos no corpo naturais que deflagram o envelhecimento. Lembra quando você estudou na escola aquela história de que a gente nasce, cresce, reproduz e morre? Bom, aquilo tem um certo sentido. Então, o seu corpo nasceu, você amadureceu, passou pela fase reprodutiva e se você não mantém essa fase reprodutiva de uma outra forma, se você não diz ao seu corpo que você ainda está em funcionamento, ele começa a deflagrar vários mecanismos para morrer. E pela falta dos hormônios que estão acontecendo lá no seu corpo, ele vai começar a funcionar de uma maneira diferente. O cálcio, que antes ficava mais sendo depositado no osso, começa a ser tirado do osso e ir para as veias, aí vem um aumento de pressão. Você começa a ter uma mudança no contorno do corpo. Aquela barriguinha que antes você fazia uma dietinha, ela saía, agora ela já não sai mais. Ou vai para lipo, ou vai para faca, ou ela, né, essa sensação que você tem que pode morrer na academia que ela não sai mais. E aí começa a ter uma predisposição ao diabetes, começa tomando ali uma metformina, o glifage, o famoso glifage, porque você está começando, foi fazer os exames e começou a alterar a sua glicose. São mecanismos deflagrados pelo seu corpo para que você realmente comece a ter uma degeneração até chegar ao momento da morte. Ai, que triste, ai, que desgraça. Não. Entenda, se você colocar para o seu corpo que você está bem, que você quer permanecer ativa e quer permanecer jovem, isso não vai acontecer. Então, especificamente aqui falando em relação à predisposição ao diabetes, o que é que acontece? Com a diminuição dos hormônios sexuais, começa a haver um aumento da resistência à insulina. Ovário, gordura, pâncreas tem uma atividade engrenada e tireoide também. Então, tireoide, ovário, pâncreas e a gordura tem uma atividade que se engrena. Começa a haver nessa fase de vida o que a gente chama de resistência à insulina. A insulina, que é um hormônio responsável por baixar o açúcar no sangue, ele começa a trabalhar com muito mais dificuldade. O que é que vai acontecer? A mesma comida que você comia antes, que o seu corpo conseguia pegar aquela glicose, né? Você comeu, absorveu, transformou aquilo em glicose, absorveu, foi para o sangue. Essa glicose lá deflagra, vamos lá a insulina trabalhar. A insulina pega, joga para dentro da célula. Ela antes fazia isso com facilidade, alegria e glória. Só que agora, por essas mudanças hormonais, essa insulina começa a ter dificuldade para botar o açúcar no sangue. O pâncreas começa a ter uma necessidade de produzir mais insulina para poder fazer o mesmo trabalho. Esse aumento na produção da insulina e essa dificuldade de baixar o açúcar do sangue é o que a gente chama de resistência à insulina. Quando o pâncreas não aguenta mais e mesmo com uma quantidade de insulina mais alta, ele não dá conta do trabalho e a glicose começa a aumentar, e isso aí é realmente o diabetes. Se você tem resistência à insulina ou se você tem diabetes propriamente dito, ou se você não quer desenvolver isso, né? Se você quer ficar saudável, um dos pontos principais que você tem que ter cuidado é na alimentação. A principal questão da alimentação, o que mais pega na alimentação em relação a isso, são os carboidratos, são as massas de uma maneira geral, os açúcar, pão, bolacha, biscoito, macarrão, bolo, cuscuz, tapioca. Isso aí precisa ser ou reduzido, né? Ou retirado da sua alimentação se você quer se manter bem, se você não quer desenvolver o diabetes ou se você já tem o diabetes, tá? Eu tenho uma aula falando sobre alimentação, é uma aula específica para quem ainda menstrua, alimentação para uma menstruação saudável, mas o mecanismo é exatamente o mesmo para quem não menstrua mais.
porque também tem todo o processo com a insulina e tal. Então, doutora, mas não existe aí padaria, tem isso tudo aí disponível, a gente vai deixar de ter isso? Ó, desde que isso entrou na nossa alimentação, desde que esses alimentos entraram na nossa vida, na nossa alimentação, é que aumentou consideravelmente o número de obesos, o número de diabéticos e tal. A questão é que a indústria farmacêutica quer mais é que você coma isso. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia estão assim, ó, eles querem mais é que você coma. Então as comidas ficaram mais gostosas, com muito sal, com muito açúcar, com gordura trans, para que você queira comer cada vez mais, mas você vai adoecer mais e você vai ficar dependente do remédio. O remédio nem cura nem mata, vai lhe manter ali na vontade de você comer aquilo, você continua comendo, continua tomando remédio, vai ficando cada vez mais doente, vai ficando definhando, vai gastando seu dinheiro inteiro lá na farmácia. Ao invés de você estar comprando seus creminhos, seus produtinhos de não sei o que, tá indo pra festa com seu gato lá, com seu marido, indo passear com os amigos, você tá gastando com a farmácia. Então, vamos lá retirar essas porcarias, né, que estão lhe fazendo mal, esses carboidratos refinados, ou reduzir bastante os refrigerantes, biscoitinhos, bolachinhas. O que mais? As gorduras de má qualidade. A soja não é um alimento bom e a gente vai falar depois, mais pra frente, sobre soja. Tira a soja dessa alimentação. Margarina de uma maneira geral. Os óleos que não são naturais, tipo óleo de canola. Óleo de canola é péssimo, tá? Margarina, nem as diets também, elas têm que sair porque tem uma gordura de má qualidade para você. A gente pode trabalhar um pouco mais essa questão da alimentação, mas esse é o básico. Esse você precisa, é o que você precisa saber para poder se manter bem. Tá ok? No próximo vídeo, em outros vídeos, a gente vai falar também de outro fator muito importante para manter o açúcar bem, para controlar, para ajudar a insulina a trabalhar, manter o açúcar baixo, que é a atividade física. Que tipo de atividade física é legal para você? O que é que você pode fazer? Como é que essa atividade física pode ser prazerosa, né? E quais são os tipos que são adequados? Eu já vou falar um bocado sobre isso. Então, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreve aí e ativa o sininho, ativa as notificações para você ser avisada. Se você já é e gostou do vídeo, bota aí um like e vamos ao próximo. Tchau, até mais!